Olá, sejam todos bem-vindos. Meu nome é Cassiana e essa é a parte 19 da saga Anunnaki. Nós vamos conversar sobre Atlântida e a Última Idade de Ouro. Anteriormente, havíamos deixado Atlântida na cota temporal dos 35 mil anos antes de Cristo, que foi a época em que se oficializou um mandato da Confederação de Alcione, apontando as linhas vermelhas desse projeto, isto é, a proibição do manejo de alta tecnologia e do desenvolvimento de experimentos genéticos. Se objetivava, dessa forma, uma nova sociedade atlante centrada no sentido da vida. Uma sociedade despida do idealismo e do afã pelo poder e a febre tecnológica, que havia provocado sua destruição anterior. Vimos também que o chamado pelo auxílio dos mestres lemurianos foi apoiada desde diversas partes do cosmo, oferecendo suporte para esse novo projeto. Facções sirianas, pleiadianas, arcturianas e andromedanas, assim como da própria Terra, as facções de Enki, somaram forças para essa tarefa. Enki viu aí uma saída para suas criaturas. Os humanos sapiens que, em solo Anunnaki, muitos tinham apenas o horizonte da dura escravidão. Assim, começou-se a transladar humanos para Atlântida, na intenção de repovoar um continente quase desabitado. As fêmeas sapiens também cruzariam com a semente dos mestres lemurianos, igual às fêmeas migradas da Groenlândia pela glaciação. Todos estes dariam lugar aos novos Atlantes. Também comentávamos como, desde uma raça viária de seres ascendidos de sexta dimensão, enviaram a um de seus mestres de alta hierarquia, o sábio entre os sábios, o filho de Metraton, que foi batizado de Thoth em sua primeira encarnação na Terra, a primeira das 3 encarnações que viria a ter. Essa raça viária contactaria aos mestres lemurianos e preparariam meticulosamente sua encarnação. Os matrimônios mistos entre mestres e fêmeas sacerdotisas, concebendo assim um ser de alta vibração. Este ser, uma vez desencarnado em seu planeta de origem, seu corpo estelar de sexta dimensão em estado criogênico encarnou finalmente na Terra, batizado com o nome de Thoth. Antes de fazer 20 anos, ele já havia conectado-se com o seu eu superior e, através do esplendor da sua consciência cósmica, tornou-se assim um mestre em energia, espírito e matéria, dando início à sua missão em Atlântida, que não era mais do que fundar as chamadas Escolas de Mistérios, onde ofereceria sua sabedoria para ensinar as leis que regem tanto as energias sutis quanto o material, trilhando o caminho do espiritual para alcançar o objetivo final, que é a ascensão do ser a níveis superiores. Para tanto, as chamadas Escolas de Mistério de Atlântida, poderíamos denominar propriamente como Escolas de Ascensão, a tradição atribuída a Thoth, e isso está inscrito nas tábuas esmeraldas e seus saberes alquímicos, frutos desta mesma ciência. Essas tábuas seriam confeccionadas de um material indestrutível na cor verde esmeralda e guardada as 7 chaves até que a humanidade estivesse suficientemente madura para administrar este saber poderoso. Assim, também chegou ao Kybalion, que resume os 7 princípios dos ensinamentos herméticos. Esse livro, tal como chegou a nós na Era Moderna, foi reescrito por 3 mestres teológicos do século XIX. Ainda assim, para nós merece ao menos o benefício da dúvida, dada a profunda filosofia contida nele.
Além de que esses mestres seguramente canalizaram esses livros conectando-se com os registros akáshicos da Terra, onde se registram absolutamente tudo de todas as obras escritas e não escritas por qualquer consciência humana. Além do mais, ensinamentos de geometria sagrada, onde os conceitos como o cubo de Metraton ou a estrela de 6 e 5 pontas. Isso, em significado elevado, seriam partes do seu legado. Todo esse conhecimento em nossa era teria sido perseguido e sempre que possível destruído. Esse saber sobreviveu entre castas de mestres egípcios, essênios, druidas, celtas, inclusive templários, os quais foram assassinados por ordem da Santa Sé, acusando-os de paganismo, satanismo, por usar ícones solares e pentagramas, assim como o pentáculo com ponta para baixo, que simboliza a união do homem com a Mãe Terra, e o de ponta para cima, que simboliza a união do homem com o cosmo, a fonte universal. Vários seres pertencentes às ordens estelares, como a ordem feminina Marilis de Órion, mais a ordem metratônica, se somaram assim também a título individual a este projeto. Uma ordem que teve uma importância grande nesta época atlante foi a ordem cósmica Melquisedeque, que estava autenticamente decepcionada pelos atos deploráveis de seu representante na Terra, Caligastia, assim como Satã e suas numerosas hostes de Órion. Antigamente, mestres geneticistas que davam apoio a projetos em desenvolvimento por ordem do Conselho da Luz Divina, presidido por Lúcifer. A terminologia Quisedeque em hebreu significa justo ou justiça, e Melqui é um termo que possui várias acepções, mas que tem o significado cósmico oculto e se refere à Via Láctea, de tal modo que se poderia traduzir como justiça da galáxia. E foi justamente, nunca antes melhor dito, como muito tempo depois veremos que mestres ascendidos encarnaram para ajudar a dar um empurrão espiritual em tempos escuros. Um deles seria um personagem do Antigo Testamento propriamente denominado Malquisedeque, que instruiria a Abraão, e a outro também seria no século II a.C., chamado Mestre da Justiça, figura-chave e inspiradora para a comunidade de Qumran e que aparece mencionada nos escritos do Mar Morto. Puseram assim em marcha as escolas da Ordem de Malquisedeque em Atlântida e, conjuntamente com as escolas de mistérios, dariam o suporte necessário a essa sociedade incipiente. Tanto uma como a outra dariam também iniciação a muitas ciências como astronomia, geometria sagrada, geologia e o poder dos cristais, como quartzo, como grande protagonista, matemática, alquimia sagrada, química e etc. Se ensinava botânica, não somente para conhecer a química intrínseca das plantas, mas também para saber de seu manejo no plano sutil. Se aprendia a curar com elas, potencializando o efeito das mesmas, e entrando em contato com seus espíritos da natureza ou devas, de maneira que esse espírito destas plantas fosse convocado a dar inclusive sua vida, se necessário fosse, para curar os pacientes. Por isso vemos hoje os xamãs que, quando vão efetuar uma cura, pedem apoio, permissão e prestam respeito às plantas antes de cortá-las. Hoje as tomamos e as cortamos sem nenhuma cerimônia.
não sendo assim capazes de extrair todo o seu potencial intrínseco, que está no espírito da planta. Uma parte desse conhecimento xamânico, que todavia ainda hoje persiste, vem dessa última época de ouro atlante, onde o saber era utilizado e cultivado comunitariamente. Se traçou um plano de estabilização telúrica para o planeta, para a harmonização das energias, projetando a construção de grandes edificações, sobretudo as pirâmides, em várias partes do globo, tanto na superfície terrestre quanto submarinas, inclusive intraterrenas. Um exemplo dessas últimas seria como a que há nos macrocorredores da zona de Los Cayos, no Equador. A grande profundidade e a dezenas de quilômetros de entrada, que é onde diziam que tiravam os nativos grande parte das peças encontradas pela expedição do Padre Crespi, muitos dos quais aparecem nas fotografias de Erich von Däniken. Estas pirâmides se construíram com emprego de alta tecnologia, amparada pela Federação de Alcione e sua diretriz de proibição de auxílio de alta tecnologia, salvo para fins harmônicos. Muitas delas, em Atlântida e Lemúria, tinham poder regenerador para o ecossistema. Poderiam dizer que viviam em sua própria matrix benfeitora, onde a quase ausência de enfermidades e a fertilidade de suas terras era a norma. Essas pirâmides atlantes, constituídas também de uma grande fonte de energia muito apreciada para as necessidades neste império, já que aproveitavam o fluxo de energia telúrica, combinando-as com a energia prana do cosmos. Todas elas projetadas sobre grandes fileiras, sobretudo de quartzo, que serviam para guardar, administrar e redirecionar a energia, além de poder armazenar grandes quantidades de informação. Todo esse saber e manejo dos cristais, uma autêntica e poderosa ciência, hoje em dia está praticamente perdida. Nessas épocas se enquadravam as recentes datações de compostos orgânicos encontrados entre a argamassa utilizada para a construção das pirâmides da Bósnia, concretamente datadas pela ciência em 32 mil anos antes de Cristo. Outras pirâmides que enquadraríamos nessas datas, e esta é uma opinião pessoal do autor original desta saga, seriam as pirâmides encontradas no centro da China, com o mesmo objetivo de equilíbrio terrestre. Todo um impressionante complexo de pirâmides sem investigação, além do mais de estar também contemplada por centenas de pequenas elevações monolíticas apontando para o céu. Como em Colofon, nesta região, há lendas locais realmente interessantes a respeito e que se correspondem com outras informações já descobertas pré-diluvianas, como uma série de guerras e invasões por todo o globo terrestre. Mas, sobre tudo isso, se falará no seu devido momento nos capítulos que vêm a seguir. Em Atlântida, a forma de governo era composta por um conselho de sábios presididos por um rei sacerdote. Isso foi assim por milênios e constituía uma autêntica medida de precaução para proteger a nova população atlante. Em seu processo de instrução, os atlantes começavam a despertar potentes habilidades, tais como telecinese, telepatia e mediunidade. Essas capacidades se davam de uma maneira tão prematura devido à potência vibratória da semente herdada dos mestres lemurianos e dado ao fato que estava encarnado almas maldequianas, essas capacidades deviam ser supervisionadas pelos grandes mestres para que cada discípulo as utilizasse para o serviço dos demais e a luz, não para interesses egoístas e de poder.
Esses pupilos eram usuários de pele vermelha, dando-se as circunstâncias que, em geral, os que possuíam as maiores capacidades possuíam o cabelo loiro, quase branco e muito brilhoso, de pele pálida e de grande estatura, guardando sua semelhança com a raça lemuriana primitiva. Esses possuíam uma elevada carga espiritual e eram denominados como os justos. Já comentávamos em vídeos anteriores a questão das lacunas de informação que enfrentamos nessa etapa planetária, e é aqui que o autor original desta saga faz uso de sua própria intuição e passa a seguinte mensagem: considera-se que, em um dado momento, por conta da altíssima implicação de Enki neste projeto, e tendo observado o exemplo encarnatório do mestre Thoth, decidiu fazer o mesmo e encarnou ele, Enki, em Atlântida, adotando o nome de Poseidon. Esse seria a sua primeira encarnação como terráqueo, das 9 que chegou a ter, seus 9 avatares. Já sabemos quais seriam alguns deles. Outros simplesmente desconhecemos, mas a sensação geral é que teria encarnado nas civilizações humanas mais importantes, distribuídas por todo o globo. Eram suas criaturas, seus filhos, e sentia a necessidade de ajudar a humanidade, elevá-la e libertá-la da subjugação Anunnaki. Os milênios passavam e os Atlantes desfrutavam de boa governança de seus reis sacerdotes, e a vida sorria, a terra dos Atlantes dava frutos e se vivia felicidade em abundância. Uma autêntica idade de ouro se desfrutava, de novo, nessas terras. A população foi crescendo, o comércio florescia e começaram a se organizar partidos para serem representados no Conselho de Sacerdotes. Pouco a pouco foram pedindo maior participação no governo e a mudança para um sistema em que se sentissem mais representados. Como muitos era em parte descendente daqueles humanos trazidos por Netuno, Poseidon, de todas as partes do globo, e dada a capacidade deste, se formou uma nova monarquia onde Poseidon seria o grande deus e monarca de Atlântida, rodeado de um conselho de notáveis que representavam todos os setores da sociedade atlante, e assim também como as escolas de altos sacerdotes. Como vemos, a sociedade de Atlântida havia amadurecido, queriam um maior protagonismo e haviam começado, em parte, a andar sozinha. Poseidon teve filhos com Atlante Cleito e encomendou a eles governarem 10 regiões distintas que mais tarde se converteram nos 10 reinos atlantes primitivos, que seguiam prestando contas ao grande conselho da capital de Atlântida, situada na grande ilha de Undal. Apesar disso, seguiam os bons costumes e o bom governo. Foi assim durante vários milênios, a última grande época de ouro que puderam desfrutar as terras atlantes. Ainda que neste meio Platão, o grego, descreve a Atlântida pré-diluviana de muitos milênios depois, mas sua rica descrição dela serve para transportar-nos, por um momento, àquela maravilha das maravilhas. Note um resumo da descrição de Platão sobre Atlântida. O deus Poseidon, ou Netuno, teve 5 pares de filhos, todos homens. Dividiu a ilha Atlante em 10 partes. O filho mais velho, o rei Atlas, de quem a ilha e este mar chamado Atlântico herdaram o nome, reinou sobre esta terra.
e a seu irmão seguinte tocou a extremidade da ilha, próximo às colunas de Hércules. Era tamanha a quantidade de riqueza a qual eram possuidores que nenhuma outra família real ostentaria algo semelhante. Todas as cidades e os países podiam administrar os metais, fossem sólidos ou fundidos, e alguns do quais só conhecemos por nome: oricalco, que era, então, o mais precioso dos metais depois do ouro. A ilha mantinha um grande número de animais selvagens e domesticados, encontrando-se entre eles muitos elefantes. Todos os animais tinham pasto abundante, da mesma forma em que viviam nos pântanos, nos lagos e nos rios em que habitavam, nas montanhas. E esse animal elefante citado é exatamente igual ao que conhecemos hoje. Apesar de sua magnitude, conviviam bem com os humanos. Além disso, todos os perfumes que a terra produz hoje, em qualquer lugar que seja, raízes, ervas, plantas, essências destiladas das flores e dos frutos, já se produziam na ilha naquelas épocas. Assim sendo, os frutos duros que não serviam para o alimento e todos aqueles com os quais condimentamos os nossos alimentos hoje se davam lá em abundância no âmbito dessas ilhas. A cidade e o porto estava protegida por um muro ao redor de pedra. Construíram grandes torres e comportas na cabeça das pontes na entrada dos portos, por onde passava o mar. Cobriram de bronze os muros que cercavam o exterior em toda a extensão e também de estanho. A Acrópole era revestida de oricalco e brilhava como fogo. Se colocou no Palácio dos Reis o mesmo que havia no interior da Acrópole. No centro se levantava um templo consagrado a Netuno para os romanos, ou Poseidon para os gregos, e sua esposa humana Cleito. Era um lugar imponente, rodeado por um muro de ouro, onde estava gravado como em outro tempo Netuno, ou Poseidon, havia dado ao mundo 10 descendentes reais. A este lugar se fazia alusão às 10 províncias do Império, a honrar essas duas divindades, as premissas dos frutos da terra. Todo o exterior era revestido de prata, salvo as extremidades que eram de ouro puro. Por dentro, a abóbada estava toda adornada em ouro, prata e oricalco. Os muros, as colunas e os pavimentos estavam todos ricamente adornados. Se viam estátuas de ouro, a maioria denotando o deus Poseidon em seu carro, conduzido por corcéis alados, tão alto que sua cabeça tocava a abóbada do templo e era rodeada de 100 rainhas sentadas sobre golfinhos. Então é isso, pessoal. Esse é o final do capítulo 19 e a gente vai começar a tradução do capítulo 20, que vai falar sobre o início da escuridão do ano galáctico. Obrigada, companhia. Até lá!